Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Temos agora a partícula ga, e esse é um dos usos dela. Você vai ver mais pra frente que quando uma partícula tem usos diferentes, lá na essência mesmo é meio que a mesma coisa. Mas isso é assunto para depois. Aqui nós vamos ver a partícula ga indicando o sujeito da frase. E o que é o sujeito da frase? O sujeito da frase é quem faz a ação. Então, todo verbo é uma ação. E esse verbo ele pode ser feito por alguém ou algo, né? E aí quem faz essa ação vem com a partícula ga. Olha só esse exemplo aqui, ó. Oni-san ga nemasu. Oni-san ga nemasu. O irmão mais velho dorme. A palavra oni-san significa irmão mais velho, ok? Em japonês a gente não tem a palavra irmão. Existe a palavra irmãos, né? Mas existe uma palavra para o irmão mais velho, uma para o mais novo. Uma palavra para a irmã mais velha e uma palavra para a irmã mais nova. E no caso aqui, oni-san é o irmão mais velho. E aí, nós temos aqui a partícula ga, né? Tanto romanizada quanto em hiragana, que é formado pela letra K com o tenten. E nós temos aqui o verbo nemasu, que significa dormir. Esse é o verbo neru, que significa dormir, e ele é um verbo do grupo 2. Então nós tiramos o ru e trocamos por mas, para passar para a forma mas. Então aqui ele está formal, aqui ele está informal. Ok? Então, pensa assim, ó, nós temos a ação, dormir. O fato de ter oni-san ga, esse ga indica que é essa palavra que está antes dele que faz a ação dormir. Que no caso aqui é o irmão mais velho. Ok? E já começa a pensar que mais pra frente, na mesma frase a gente tem uma palavra com a partícula ga, uma palavra com a partícula o. E aí vai dando essa ideia de quem faz a ação, qual que é o objeto, aonde a ação acontece e assim por diante. Outro exemplo aqui, ó. Akachan ga nakimasu. Akachan ga nakimasu. A criança chora. Só uma observação, né? Akachan é uma criança mais voltada para o bebê, tá? Uma criança pequenininha. Akachan ga nakimasu. Então, nós temos a palavra akachan, que significa bebê, ou criança muito pequena. E na romanização, né? Tanto faz ser romanizado com esse tracinho ou não, mas é mais comum sem. Então, coloquei aqui. Akachan ga nakimasu. Temos a partícula ga, porque é o akachan, o bebê, que vai chorar, que vai fazer a ação, né? E nós temos aqui o verbo nakimasu, que significa chorar. Esse verbo é o verbo naku. Então aqui ele está informal, né, na forma de dicionário. Ele é um verbo do grupo 1, ele é terminado com ku. Nós trocamos por ki e adicionamos o mas. Naku, nakimasu. Ok? Outro exemplo. Uma ga hashirimasu. O cavalo corre. Nós temos aqui a palavra uma, que significa cavalo, né? E nós temos aqui a partícula ga. Então é o cavalo que faz a ação, seja ela qual for que vem depois. A ação que nós temos depois é hashirimasu, que significa correr. Esse aqui é o verbo hashiru, que significa correr. Aqui ele está informal, né? Aqui é a forma de dicionário. E ele é terminado em ru. E ele é um verbo do grupo 1. Então esse ru muda para ri.
Ok? Então, quem corre é o cavalo. Uma ga hashirimasu. Outro exemplo. Tsuki ga deru. Tsuki ga deru. A lua sai. Ou a lua nasce, né? Vou explicar o que está acontecendo aqui. A palavra tsuki significa lua, né? Tsuki. Temos a partícula ga, indicando o sujeito, quem faz a ação. E temos o verbo deru, significa sair. Deru. Tsuki ga deru. A lua sai. Existe uma questão que é escolha de palavras, né? Em português, a gente fala coisas como a lua surgiu, né? A gente usa o verbo surgir, ou o sol nasceu, usando o verbo nascer. Em japonês, no modo de pensar japonês, eles usam o verbo sair, no sentido de, olha, a lua apareceu, né? Ficou de noite, a lua apareceu ali. Eles usam o verbo sair, né? Então não é que a lua sai, tipo, ela sai de dentro de algum lugar, né? É o sentido figurado aí que a gente usa nascer, apareceu, surgir, né? Então, tsukigaderu, a lua sai, ou a lua nasce. O verbo deru significa sair. O verbo deru é do grupo 2, né? Então, se fosse deixar a frase formal, seria tsukigademasu. A lua sai. Vou traduzir como a lua sai porque você já entendeu a lógica. Negativo, tsukigadenai. A lua não nasce, né? E assim por diante. Outro exemplo. Hikouki ga tobu. Hikouki ga tobu. O avião voa. Temos a palavra hikouki, que significa avião. E temos o verbo tobu, que significa voar. Quem que faz a ação voar nessa frase? É a palavra que está antes da partícula ga, que no caso aqui é hikouki. Então a partícula ga está aqui indicando quem é que faz a ação. Hikouki ga tobu. O avião voa. Tá bom? Outro exemplo. Agora vamos usar duas partículas. Neko ga mizu o nomu. Neko ga mizu o nomu. O gato bebe água, né? A palavra neko significa gato. Temos a partícula ga, então a palavra neko é quem faz a ação. Temos a palavra mizu, que significa água. E logo depois temos a partícula o. Então, mizu, essa palavra, é o objeto do verbo. E o verbo é o verbo nomu, que significa beber. Então temos aqui, ó, beber, partícula o. O que que bebe? Água. Tanto que se eu falar só isso, ó, mizu o nomu, significa beber água. Não estou falando quem que bebe, né? Partícula ga indica quem faz a ação. Tanto que se eu falar neko ga nomu, eu estou falando o gato bebe. Não estou falando o que ele bebe, né? Então as partículas servem para isso, para você ir detalhando as frases. Começa num verbo que está lá no final, beber. Aí eu quero falar, quem que bebe? Ah, é o gato. Neko ga nomu. Ah, tá, mas o que o gato bebe? Neko ga mizu o nomu. Né? As partículas servem para você ir complementando as frases com mais detalhes. Aí vai ter uma partícula para indicar onde a ação acontece. Você quer falar, o gato bebe água no quintal, né? No rio. Vai ter uma partícula para indicar onde acontece essa ação. Essa é a dinâmica das partículas. Outro exemplo aqui, para dizer que o meu irmão mais velho estuda japonês, né? Inclusive a frase estudar japonês já apareceu para a gente quando a gente estudou a partícula o. Então agora a gente está meio que pegando aquela frase e colocando mais detalhes. Então temos aqui, ó, Oni-san significa irmão mais velho. Oni-san ga Nihongo o benkyou suru. Nihongo, língua japonesa. Benkyou suru significa estudar. Então, o irmão mais velho estuda japonês. A partícula H indica quem que faz essa ação. A partícula O indica o objeto. Quem estuda, estuda o quê? No caso aqui, Nihongo, né? Se eu falar apenas Oni-san ga benkyou suru, eu estou falando o irmão mais velho. O que ele faz? Ele estuda, né? E se eu falar apenas Nihongo benkyou suru, eu estou falando estudar japonês. Não estou falando quem que estuda.
Então a partícula H aqui deixa claro que eu estou falando quem que estuda, né? O irmão mais velho estuda. A partícula O aqui deixa claro o que estuda. E aí eu posso meio que juntar as duas coisas, né? Eu pego essa palavra aqui, coloco ela aqui e a frase fica mais completa. Essa é a partícula H. Guarda essa explicação, ó. Não tira isso da sua mente. A partícula H indica o sujeito, indica quem faz a ação, né? Quem executa a ação. Esse é o sujeito, ok? Bons estudos para você, a gente se vê na próxima aula. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!